complicada no Campeonato Brasileiro. Gustavo Villani, boa noite. Tudo bem, Cereto? Boa noite para você, boa noite para o Rafa, para o Vilarão, para toda a nossa equipe aqui e para quem está em casa acompanhando troca de passes no final desse domingo. Curiosa a sua observação, eu estava pensando aqui, eu fiz alguns jogos do Fluminense. Fluminense CSA, Fluminense Ceará, Fluminense Goiás. Eu estou entendendo o que você quer dizer. O Fluminense perdia jogos, já estava mal antes do Oswaldo chegar, mas a impressão que a gente tem é que o Fluminense criava mais oportunidades. Dava uma impressão de que a qualquer momento iria acertar mais o gol, as coisas iriam se encaixar. Isso não aconteceu, acabou a paciência da torcida, uma derrota muito doída em casa para o CSA. Vejam só, né? O CSA está fora da zona do rebaixamento. 32 finalizações a gol contra o CSA. E veio a troca. O goleiro do CSA pegou até pensamento, até vento aquele dia não estava passando. E os jogadores do Fluminense, nossa, finalizavam de tudo quanto era jeito, bola na trave. 2 ataques do CSA foi o suficiente para o CSA fazer um gol. A culpa não é do treinador. Demitiu o Fernando Diniz, agora tem que cair mesmo. Apesar das coisas estarem também derrotas engatilhadas no Cruzeiro, quando ele coloca o Ezequiel, quando ele tem o Fred no banco, ontem, né, começou no banco, o Cruzeiro, o Fluminense não. O Fluminense parece que joga no limite e é muito preocupante, porque é um time que faz muita força para jogar na intermediária, no tal do último terço do campo, da intermediária para o ataque. Ele trabalha bem a bola, ele tem a posse, todo mundo sabe rodar, de pé em pé. Agora, ele não machuca ninguém. Ele não tem machucado ninguém, pelo menos é o que eu tenho visto. Olá, senhores. Boa noite, Cereto, Rafa, Vilarão. Você foi muito feliz. O Fluminense hoje ele depende muito de uma criatividade natural do seu atleta. Né? Não quero comparar trabalhos. Mas o Fernando Diniz, você tinha mecanismos, você tinha ações determinadas para você fazer a criação, juntamente com a própria criatividade do atleta. E tinha uma ideia de jogo. E essa ideia de posse, o Rafa foi muito feliz. Quando você trabalha com posse de bola num nível alto, como o Fluminense trabalhava, ainda tem esse resquício ainda, quase 21 jogadores dentro de um campo adversário, você tem que trabalhar com a pressão pós-perda. Perdeu a bola, você pressiona, justamente porque você fica exposto, porque você bota todo mundo lá dentro. E o Fluminense não tem mais a pressão pós-perda, como tinha, e a criatividade, com treinos trabalhados, com movimentos ensaiados, o Fluminense também perdeu isso e depende completamente de uma individualidade, como a gente falou, numa quebra, num drible, de uma tabela, coisas que vão surgir na mentalidade do atleta, não por coisas que foram treinadas. Olá, PC. Olá, amigos. Olá, Cereto, Vilarão, Rafa. Endossando isso que o Pedrinho falou, que o Rafa também observou, antigamente você tinha um Fluminense que carimbava o documento várias vezes, mas esse documento era entregue. Eram as oportunidades que o Fluminense criava. Agora o Fluminense continua carimbando, mas o documento não é entregue. Você, hoje, observando a partida, quantas vezes você falou o nome do João Pedro? Pouquíssimas vezes. Um time que entra em campo na zona do rebaixamento, enfrentando um adversário que está na mesma prateleira, e no primeiro tempo, como lembrou o Rafa, só deu um chute a gol, algo está errado nessa postura. Não é nem criticar a formação, mas é criticar a postura, a ideia de jogo definida para a equipe. Quando você entra com um novo trabalho, você tem que saber que o trabalho anterior, só se ele estivesse completamente destruído, se não tivesse nada naquele trabalho anterior. Vamos fazer o seguinte: o sucessor do Fernando Diniz no Atlético Paranaense foi o Thiago Nunes. E o Thiago Nunes sempre observa o seguinte: eu peguei tudo que tinha de bom lá e fui trabalhando e aperfeiçoando. Me parece que esse Fluminense, em que agora é dirigido pelo Oswaldo de Oliveira, que sucedeu o Fernando Diniz, o que havia de bom, no mínimo, foi ignorado, desprezado. E aí começa a se querer criar uma ideia de jogo como se a anterior fosse ruim, tivesse tudo a ser desprezado. E não é verdade. Tinha muita coisa eficiente, produtiva e objetiva naquele trabalho. E tinha coisas a serem corrigidas, como qualquer trabalho tem. Se você perguntar ao Jorge Jesus, ele vai dizer: eu preciso acertar isso, isso e isso no Flamengo. Então eu acho que o Fluminense está no meio do caminho.
E esse meio do caminho, na posição que ocupa na tabela, é muito perigoso. Para um time grande, né? Porque é uma espiral negativa, não, Sereto? A pressão vai aumentando de todos os lados, da imprensa, da própria torcida, que tem feito a parte dela várias vezes, com mais de 20 mil pessoas no Maracanã para apoiar o time. Mas nada ajuda. Salários atrasados, quando não salários, os direitos de imagem, funcionários, jogadores que pedem para sair do clube há algum tempo. Se você voltar um pouco mais, Scarpa, depois Everaldo, depois Luciano, Pedro vendido por necessidade, apesar do bom dinheiro. Então é muito difícil trabalhar, trabalhar na acepção, é muito difícil construir um trabalho, um processo, começo, meio e fim, com tanto problema dentro e fora do campo. Olha, a gente está trazendo a informação que o Fluminense trocou 4 vezes mais passes do que o Goiás. É apenas um número, porque efetivamente não resultou em nada, né? Porque quem ganhou foi o Goiás com 3-0. O Rafa, pegando tudo, o resumo de tudo que foi falado aqui. Quando você olhava para o time do Fernando Diniz, você sabia que tinha um modelo claro de jogo. Você podia gostar ou não gostar, podia dar certo, podia não dar certo. Eu vi alguns jogos do Fluminense no Maracanã, ao lado da torcida do Fluminense. Alguns torcedores do Fluminense ficavam irritados com o negócio de troca de bola de um lado, do outro. Mas enfim, outros achavam que era muito bonito aquilo lá. Então você podia gostar ou não gostar, podia dar certo ou não. Agora, a impressão é que aquilo tudo foi embora. Você não está encontrando uma impressão digital no time do Fluminense. Talvez seja esse o resumo de tudo que foi dito. A identidade já era. Era uma identidade que tinha conceitos muito claros para atacar e falhas muito gritantes para defender. E produzia muitas oportunidades, não era eficiente na área adversária e era pouquíssimo eficiente dentro da sua própria área, para proteger o seu próprio gol. A transição defensiva do Fluminense não é uma bagunça hoje, era um defeito lá atrás. Mas pelo menos no trabalho do Diniz, era uma transição que existia um certo defeito, porque a equipe era extremamente agressiva quando tinha bola. A questão não é trocar 450 passes, ou ter 65% de posse. É ter a capacidade, pela movimentação, pela organização, pela agressividade, a quantidade de gente que você ultrapassa na bola, se seus laterais sobem ao mesmo tempo para espaçar o campo, se você posiciona mais gente próximo ao camisa 9 para ter alguma forma de dialogar entre as linhas do adversário, tudo isso o Diniz apresentava. Era uma equipe, e ele quis a chegada do Nenê, para ter qualidade nessa troca, nessa aproximação. Mas era uma equipe que já sofria com o pé de pressiona, já sofria na hora de correr para trás, só que era um contraponto. Se fosse eficiente, e em poucos momentos na temporada chegou a golear o Cruzeiro, por exemplo, por 4-1, dentro do primeiro turno. E no dia que as coisas funcionavam a esse ponto, o time fazia algum sentido. Esse time do Fluminense não faz sentido. Ele não consegue produzir nada com o mínimo de eficiência. Tem 450 passes e demora 40 minutos para finalizar. Tem 450 passes e ainda assim, quando perde a bola, não está mais protegido para impedir que o adversário crie, para impedir que o adversário finalize com mais perigo. Foram 5 chances claras do Goiás, trocando pouco mais de 100 passes no jogo. Ou seja, muito fácil você gerar dano, criar alguma coisa de grande perigo contra esse time do Fluminense. E agora não tem mais o contraponto. Agora não é assim, a gente é frágil, mas cria uma barbaridade. Já era. Que é a questão da identidade. Existia uma identidade. Eu só não digo que o trabalho era bom porque tinha falhas na sua execução, que poderiam até evoluir com o passar do tempo, com uma outra escolha diferente. Mas agora nem isso há mais. Agora é uma equipe, por isso que eu falei limbo, né? O Fluminense está no meio do caminho, o PC citou o meio do caminho. Essa é a realidade atual. Ô, Guga,